Antes de tudo, vamos entender o que é metabolismo, né? De uma forma aí menos científica e mais simples, eu quero te explicar. Por exemplo, o metabolismo ele é um processo de quebra de alimentos para obtenção de energia. E basicamente o nosso metabolismo ele controla aí os recursos materiais e energéticos do nosso organismo, de maneira a suprir as nossas necessidades, sejam elas biológicas, estruturais e energéticas. Então, sabe, aquele acúmulo de gordura que sempre te incomoda, aquela pochetezinha que você está sempre reclamando aí, ainda que você já fez vários tipos de dietas, talvez até dietas restritivas, e não te ajuda a eliminar essa gordura, isso pode ser, né, um dos fatores pode ser talvez que o seu metabolismo seja lento. Talvez você já tenha falado, ou você até já ouviu, né, alguém falar, eu não consegui emagrecer porque o meu metabolismo é lento. Você já ouviu alguém falar isso? Coloca aí nos comentários, ou se você mesma já disse, né, que o seu metabolismo é lento e você não consegue eliminar peso. Vamos aí entender um pouco. Existem dois tipos de metabolismo, né? Como eu já disse, né, o lento e o metabolismo acelerado. Vamos entender primeiro por que o metabolismo fica lento, ou quando é entender, né, que esse metabolismo aí está lento. Quem é que possui metabolismo lento? Ele demonstra o quê? Dificuldade em digerir alimento. Isso faz com que o seu corpo ele leve mais tempo para receber os nutrientes necessários para manter aí um organismo ativo e por isso demora mais aí para transformar essas calorias aí ingeridas em energia. Então, isso é uma das maneiras, né, que nós podemos identificar aí que o metabolismo ele é lento. O metabolismo é um nome dado a um conjunto de todas as reações que ocorrem no organismo, né? E são essas inúmeras reações são reguladas e catalisadas por enzimas. E dentro dessas funções do metabolismo, pode-se destacar a obtenção de energia. Existem dois grandes processos do metabolismo. Não sei se você já ouviu falar. O catabolismo e o anabolismo. Essa é um pouquinho complicado, mas vamos aqui entender um pouquinho mais. Em síntese, todo e qualquer metabolismo celular ele pode ser dividido em processos, como o anabólico, né, que é o anabolismo, ou processos catabólico, que é o que chamamos também de catabolismo. O anabolismo ele é um processo em que o corpo ele constrói moléculas complexas a partir das moléculas simples. Ele consumindo assim mais energia para esse tal benefício, né, para esse tal efeito. E dessa forma, durante o processo anabólico, o corpo ele acaba criando novas células, produzindo novas enzimas ou substâncias. Por exemplo, a construção de músculo e o acúmulo do tecido adiposo são ações distintas, né, que resultam em resultados do processo anabólico. Já o catabolismo é um conjunto de reações bioquímicas na quebra de moléculas complexas, né, em moléculas menores, sendo que geralmente o processo catabólico ele fornece energia para o corpo. E vamos entender assim, qual é a relação entre metabolismo e o peso? Por que é que o metabolismo ele está relacionado aí com as funções orgânicas e normalmente está associado aí ao peso do corpo? Mas para entender melhor como o metabolismo e o peso se relacionam, é preciso primeiro entender o seguinte: o peso de um indivíduo ele é determinado pelo balanço energético, não? Ou seja, ele é diretamente influenciado aí pelo total de calorias consumidas ao longo do dia e pelo o gasto aí calórico, né, tido nesse mesmo período aí de 24 horas. 24 horas. E são nesses casos que nós, né, uma pessoa consome mais caloria que o necessário e não realiza nenhuma atividade física para queimá-las. Então, assim, se você acaba ingerindo, se você acaba consumindo uma quantidade grande de calorias, faz uma alimentação que tem uma quantidade grande de calorias, e essas calorias, elas é mais do que o consumo, né, que você tem de atividade física, de queimar essa energia, isso acaba o quê? Armazenada no seu corpo. Isso vai transformar em gordura. Então, às vezes a pessoa diz, eu não como quase nada. E às vezes até em quantidade come pouco, mas em calorias às vezes acaba comendo um consumo muito grande em calorias. E isso faz com que você consome menos, né? Faz menos atividade física para consumir essa quantidade de calorias e acaba aí transformando em gordura. Então, quando nós consumimos a quantidade de calorias que o nosso corpo, né? Uma quantidade aí menos do que o nosso corpo necessita, ou mais do que mais do que o nosso corpo necessita, e nós não praticamos aí nenhuma atividade física, é claro que o gasto energético é bem maior. Ou se você, por exemplo, você acaba consumindo poucas calorias, ainda que você não tenha esse gasto de energia, mas se o gasto é menor, o consumo é menor do que você gasta, você acaba emagrecendo. Então, tem pessoas que não fazem atividade física e consomem uma quantidade só que o corpo, menos ainda do que o corpo necessita. Então,
ainda que ele não faz atividade física, acaba emagrecendo. Enquanto que umas, além de consumir muitas calorias, acaba não fazendo nenhuma atividade física para consumir, né, essas calorias. Então, o que vai acontecer é aumentar o peso. Então, precisamos ingerir menos calorias que o necessário, né, para emagrecer, ou você ingere o necessário que o seu corpo necessita e você consome aí mais calorias. Dessa maneira, você vai sim aí emagrecer. Infelizmente, não existe uma fórmula mágica. Existe sim algumas mudanças de comportamentos relacionadas com a alimentação certa, a quantidade de calorias certa e alimento certo que faz com que o seu metabolismo aí vai agir de uma maneira mais acelerada para que você possa emagrecer. Então, além de não acumular gordura, né, o nosso organismo ele acaba utilizando reservas como fonte, né, para realizar aí esse processo, né, que seja até o simples fato do meu coração bater, do meu organismo funcionar, levar o sangue para as células. Tudo isso aí, ainda que eu esteja dormindo, estejamos totalmente parados, nós estamos gastando aí calorias. Então, quem está acima do peso, né, quem está obesa, a idade metabólica também influencia. Não dá para, por exemplo, uma pessoa, às vezes, de 35 anos, às vezes você vai fazer uma bioimpedância nela, se ela está acima do peso ou está obesa, ou a circunferência abdominal também é muito maior do que o ideal, a idade metabólica dela é totalmente diferente. Então, isso é coisa para você ficar alerta. E vamos saber identificar se a minha idade metabólica, como é que eu vou saber, ou a minha circunferência. Então, ainda que você não faça um exame de bioimpedância, tem como sim você verificar se você está, a circunferência, né, está ideal, se o seu peso é ideal. Então, quem está acima do peso obeso, a sua idade metabólica, como eu disse, né, ela não bate com a idade biológica, ela não bate com a idade metabólica. E se você já fez algum exame de bioimpedância, você sabe do que eu estou falando. Porque esse exame, ele mostra exatamente se a idade metabólica, ela está correta, se está próxima ou está até menor do que a idade biológica. Quando a pessoa faz uma boa alimentação, quando a pessoa, ainda que às vezes você olha para a pessoa assim, às vezes é um indivíduo magro. Só que a circunferência dele é grande. E ele tem muita gordura visceral. Eu sempre digo que a gordura, né, o que fica escondido, é o que é perigoso. Porque essa gordura que você consegue ver, que está aí no tecido, né, adiposo, e que são essas gorduras que as pessoas mais se incomodam porque conseguem ver e não se sente bem, mas essa não é a pior. A pior gordura é aquela que você não consegue ver, que ela está lá escondidinha, né? Está aí cobrindo aí os seus órgãos. Então, é essa gordura que você precisa tomar muito cuidado. Então, o que é uma idade metabólica? A idade metabólica é a média entre a taxa metabólica basal, né, que é a energia que nós necessitamos para manter aí o nosso sistema corporais ativo, e a taxa metabólica basal de outros indivíduos com uma idade cronológica, né, que é a idade biológica aproximada aí da sua. Dificilmente, na nossa clínica, nós fazemos vários exames de bioimpedância, todo paciente que nós vamos cuidar para emagrecimento. Então, primeiro ele passa, na consulta, ele passa por um exame de bioimpedância, para a gente entender, né, como é que está a idade metabólica, como é que está a massa magra, como é que está o percentual de gordura, para que podemos começar aí a buscar, né, o que ele precisa, qual o melhor plano para que ele possa estar adquirindo para que venha a ter resultado. Como o cálculo da idade metabólica, ele leva a considerar como a composição do corpo, a circunferência da cintura, previsão sanguínea em repouso. E vamos entender o significado, né, do metabolismo lento. Quando existe aí algo como o cálculo da idade metabólica, o metabolismo, ele é algo individual de cada pessoa. Então, às vezes, uma pessoa está com peso, a idade metabólica dele não é a mesma do outro. Nós somos seres individuais, somos pessoas com DNAs diferentes, né? Então, eu falo que somos seres únicos aí. Cada um tem a sua individualidade. E, normalmente, pessoas com um metabolismo mais lento têm, sim, dificuldade de digerir o alimento. Então, acaba demorando mais a digerir esse alimento aí. Por quê? Porque o metabolismo dele é muito lento. Então, como faz com que o corpo leve mais tempo para receber os nutrientes necessários? Se você tem um metabolismo lento, isso vai demorar mais, fazer com que os nutrientes cheguem aí, através da corrente sanguínea, né, a todas as suas células. Então, isso faz com que demora mais para transformar aí as calorias ingeridas em energia. E dessa forma, o resultado pode ser aí o acúmulo de energia. Parece um pouco complicado, né? Mas na verdade é assim. Você precisa ingerir menos calorias do que, se você quer emagrecer, do que o seu corpo necessita. E para isso realmente você precisa fazer, né, um exame, passar por uma consulta para entender um pouquinho melhor sobre isso.
E quais são os sinais, Nutri, de que... Como é que eu vou saber que sinais tem para eu entender se o meu metabolismo é lento? Como é que eu vou entender isso? Então, nós já vimos aí, né, como é que podemos entender a idade metabólica. E a idade metabólica não é a mesma idade, né, cronológica, não é a mesma idade biológica. Então, se nós entendemos a idade metabólica e percebemos que o metabolismo ele é particular de cada indivíduo, né, isso podemos entender também que o metabolismo é lento, ele dificulta aí as dificuldades em ingerir aí os alimentos, o que faz com que o corpo leve mais tempo para receber esses nutrientes aí necessários para manter aí o nosso organismo aí, né, ativo. Mas ter um metabolismo lento também não significa também somente ganhar peso com facilidade. Conforme eu disse, somos seres individuais e cada indivíduo acaba, como é que eu posso dizer assim, acaba respondendo, né, de uma forma diferente. Lembrando que se nós já temos aí, se você tem mais de 30 anos, isso aí pela natureza, né, pela natural do nosso metabolismo aí, do nosso viver aí, acaba que nós tende, né, a acontecer de nosso metabolismo ficar assim, mais lento. Então, isso aí já é o normal a partir dos 30 anos, com 40, 50, 60, cada vez vai dificultando mais a ganharmos massa magra, né, porque acaba nós vamos perdendo os nossos músculos e vamos aí adquirindo aí gordura. Então, é preciso pessoas com mais de 30 anos procurar fazer atividade física para que venha aí adquirir uma massa magra, ter uma musculatura, está buscando aí, né, ter uma musculatura mais forte, para que você não fique aquela senhorinha com os ombros caídos, né? Tem pessoas que você olha para ela tá mal conseguindo, parece que levantar o tronco. Isso aí é porque, com o passar dos anos, vai diminuindo aí a sustentação, né, muscular, e vai fazendo com que as pessoas, se não fazem uma atividade física, acabam aí ficando com o corpo curvado e sem nenhuma sustentação. Se você se pergunta aí, mas como é que eu vou saber se o meu metabolismo está lento? Talvez você já fez essa pergunta. Como é que eu vou saber se o meu metabolismo é lento? Existem sim alguns sinais para que você possa perceber. Talvez você está aí com 30 anos, 40 e ainda não está sentindo. Mas na maioria dos casos você começa assim, a sentir alguns sinais. Então, se você tem notado aí que você tem ganho de peso com facilidade, se você observa que tem dificuldades para perder peso, né? Ainda que você está diminuindo a sua alimentação, você acaba não conseguindo eliminar algum peso extra que você ganhou. Se você tem ganho de peso, mesmo fazendo uma alimentação restrita, que você vê que você está diminuindo aí as calorias, está comendo pouco, e mesmo assim você está com essa dificuldade de eliminar peso. Ou se você passou a acumular alguma gordura em alguma área do corpo, você começou a perceber que o seu culote aumentou, talvez aí você começou a perceber que a sua circunferência abdominal, ou até a pochetezinha que tanto incomoda as pessoas, está aumentando. Talvez você comece a observar que o seu braço está com acúmulo de gordura maior, ou você começa a observar que o seu rosto está ficando redondo, né, está inchado. Então, isso aí pode ser também sinais de que o seu metabolismo está lento. Você notou que algumas celulites começou a surgir em lugares que antes você não possuía. Você começou a perceber que os seus calcanhares, né, estão aí rachados, ou o seu cabelo começa a cair mais do que o que estava costume, porque é normal o nosso cabelo cair. Agora, se começa a cair em quantidade grande, então tudo isso aí pode ser alguns sinais de que seu metabolismo está lento. Então, e só observar, Preciosa, esses sinais não é sintoma de você já se diagnosticar. Por isso aí, ao você notar 2 ou mais desses sintomas que eu citei, procura sempre aí um especialista, né, um endócrino ou um nutricionista, para que você possa fazer um acompanhamento mais de perto, para que você possa fazer uma bioimpedância e você entender um pouco mais o que pode estar acontecendo com você. Então, precisamos, sim, diante de alguns sintomas, precisamos fazer também exames, né? Porque eu sempre digo que a resposta clínica, né, ela fala tanto quanto exames. Então, é preciso você estar fazendo e é bom a gente fazer os 2 para que você possa estar junto com um profissional qualificado aí, está te ajudando aí a você entender o que está acontecendo.